Infância, a vida em Technicolor. Velhice, a vida em preto e branco. Mário Quintana. Olá a todos, bem-vindo a mais uma sessão do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Olá a todos, eu sou Juliana Chaves, artista e cineasta. E eu sou Luiz Gustavo, artista, cineasta e professor. E hoje, se você é jovem ainda, um dia velho será. A Você menos sabe que tá o errado, coração, né? que o coração... Como assim tá errado? Não é um dia velho será, é amanhã velho será. Ah, eu sempre achei que era um dia. Mas então, como vocês já sabem, já tá repleto de spoiler. E eu acho que essa música, ela já denuncia um pouco da temática do filme de hoje. O filme de hoje é o Arrugas, ou Rugas, de 2012. Ele é um filme espanhol com a direção do Ignacio Ferreiras. Esse filme ganhou o prêmio Goya de melhor filme de animação e o prêmio Goya de melhor roteiro adaptado, né? Bom, ele é uma adaptação do roteiro da graphic novel, Rugas, né? Do Paco Roca, que aqui no Brasil foi lançado em 2017 pela editora Devir. Sim, tem um vídeo excelente de crítica desse quadrinho feito pelo Pipoca Nanquim. A gente deixa linkado aí pra vocês. Sim, se você tiver interesse, né, em saber mais sobre a HQ, no caso. Sim. Hoje a gente vai falar sobre o filme, né? É um filme usando técnica de animação de desenhos, como todos os desse mês, né? Menos o último. O último tem umas peculiaridades, né? E esse filme, ele bate bem forte, né? A gente costuma gravar aqui as análises e tal, assistindo o filme antes. Então, a gente assiste logo em seguida, a gente fala. Então, a gente fica impactado pela forma como foi dito e pelo que foi dito, né? E esse filme, ele fala sobre senescência, né? Sobre a velhice. Sobre aquele momento da jornada que todos nós vamos chegar. E às vezes a gente ignora, né? A gente até meio que esquece dessas pessoas que chegaram lá antes da gente e que nos ajudaram quando a gente estava no início da nossa jornada. Exato. O filme, ele conta a história do Emílio. eu tava lembrando só o nome do Miguel. Né? O vulgo Rockefeller, como ele foi apelidado pelo Miguel, que é um outro senhorzinho. Ao final da vida dele, ele tá com começo de Alzheimer, né? E a história começa com o filho dele levando ele para um asilo. Isso. Nesse asilo, ele conhece outros velhinhos, né, que estão lá, internados também. Muitos colocados pela própria família, assim como ele. Outros que aparentemente escolheram estar ali porque acham que se eles ficarem com as famílias vão ser um fardo. Alguns outros porque não têm família e o governo acabou colocando eles ali. Mas no final das contas, todos eles estão ali. Como diz o Miguel em um momento do filme, a única coisa que eles fazem é comer, dormir e cagar. Lá é quase como se fosse um quarto de despejo, né? Um local onde você coloca todos aqueles que são inúteis para a sociedade, entre aspas, né? É quase um cemitério dos elefantes, né? Que é lá o local onde os elefantes vão para poder esperar o momento e morrer, né? E eles são tão abandonados dentro desse asilo, né? Que você percebe o tempo todo que durante o filme, né? Eles estão sempre sozinhos. Raramente você vai ver a figura de um ou outro enfermeiro ali. Normalmente você vê essas figuras ou no horário das consultas, ou no horário que você tem a distribuição dos remédios, ou em alguma outra situação, tipo, café da manhã, ou a ginástica, né? Mas fora isso, você vê os velhinhos andando pelo asilo, tipo, largados, sabe? A ponto de que quando acontece alguma coisa, tem uma senhorinha que ela fica rodando
o asilo procurando um telefone porque ela quer ligar pros parentes pra virem buscar ela. E tem uma outra que fica andando com ela junto, que ela não quer ficar sozinha porque ela acha que os marcianos vão pegar ela. E, tipo, tá elas duas, mas um outro senhorzinho que era um locutor de rádio e agora não consegue mais falar, tipo, ele só... Ramon. O Ramon, ele só repete o que os outros falam, andando na chuva. E, tipo, eles ficam um tempão andando na chuva até que surge um enfermeiro pra buscar eles lá, sabe? Tipo, é nesse nível o abandono deles. E esse filme, ele deixa claro o quão frágil é aquele momento da vida daquelas pessoas, né? A gente acompanha de um ponto de vista muito pessoal e interior ao personagem do Miguel. Do Miguel não, desculpa. Do Emílio, né? O Rockefeller. Vou chamar ele de Rockefeller daqui pra frente, que a gente ouviu tanto o Miguel chamando de Rockefeller que fica gravado. Né? O Miguel chama ele de Rockefeller porque o Emílio trabalhava num banco, né? Quando ele era jovem. A gente vê de dentro desse ponto de vista do Emílio, né? Então, conforme o Alzheimer vai avançando e vai apagando, por assim dizer, algumas memórias, a gente vê que as imagens começam a entrar num fade pro branco, né? Tudo começa a esmaecer e logo depois vem uma confusão. Você não sabe em que momento da época você tá, né? Esse filme, ele se passa quase em um ano. Sei lá, eu pelo menos tive essa porque você tem a passagem percepção. do tempo ali, né? Você vê isso pela passagem das estações, no caso, né? Você vê também os feriados lá, o Natal, essas coisas. Mas é totalmente desorientado, né? E é uma montagem descompassada, porque é assim que esses personagens estão vivendo. Né? Você tá falando dessa questão da montagem. Eu acho que tem uma cena que é muito isso, que ela acontece logo no início. Que é... o Emílio, ele tem uma foto da esposa e do filho quando é criança, né? Do filho criança do lado da cabeceira dele. E aí tem um momento que ele sonha com isso, né? Com esse dia. Só que ele começa a esquecer, né? Então a imagem toda, ela é imersa na neblina, né? E aí quando você vê, tipo, quando vira a câmera de volta pro Emílio, ele já não é mais aquele jovem tirando a foto, sabe? Ele, da memória dele. Ele já é aquele idoso correndo atrás da memória. Isso sem falar nos planos também, né? Como você tava falando da questão da montagem. Tem vários momentos, conforme a doença vai avançando, que ele tá parado em um lugar, você vê ele parado em um lugar e aí, tipo, dá um corte, quando você vê ele já tá em outro lugar, sabe? E você consegue ver a confusão dele ali, tipo, ele não sabe como ele chegou ali. Isso. Ou ele se vê e, tipo, como se estivesse fazendo uma coisa que ele não tá mais fazendo, e aí você corta e, tipo, ele tá em outro lugar. E é uma confusão tanto pra ele quanto pra gente, né? A gente sente o que ele tá sentindo naquele momento. E a frustração de não conseguir juntar as peças, né? De não conseguir tomar posse do poder que você tem, né? É a fragilidade mesmo. Sim. E tem uma coisa interessante, né? Que tem vários momentos do filme que ele se permite respirar, né? Porque, afinal de contas, ele é um filme, como a gente falou, né? Sobre a velhice, sobre a senescência. Tem alguns momentos que quase lembram o Ozu no uso de uns planos que não são pillow shot, mas eles têm quase a mesma intenção, né? Que é o plano da chuva. Tem alguns outros momentos do local vazio e você tem essa noção do olhar. Enquanto no Ozu é feito para aliviar uma pressão, né? Para que a gente resista a algo muito forte da narrativa que foi mostrado antes. Nesse caso, é para causar uma solidão, né? Ele transforma a imagem em tempo, né? Citando aí o Deleuze. Nessa transição, ele nos traz uma sensação tanto de impotência quanto de solidão, assim como esses personagens que estão lá, né? Eu acho que isso é uma coisa também que passa o tempo todo, sabe? É da solidão dessas pessoas que são abandonadas por quem eles mais amavam, sabe? De certa maneira. Ou pra quem eles deram tudo a um ponto da vida também. Porque você tem, por exemplo, a outra senhora que eu não me recordo o nome, é Antônia, se eu não me engano. Ela basicamente só é visitada por um neto. Tipo, ela tem um monte de filho, um monte de neto, mas é só um neto que vai e visitar elas só no Natal, sabe? Porque a maioria deles só recebe visita no Natal também. E quando esse neto tá lá, quando você vê a cena, tipo, parece que o neto tá meio que nem aí também, sabe? Então, tipo, nossa, você já vai uma vez na vida e ainda, sabe? Mas a gente também pensar um pouco nessas coisas de como a gente trata os outros também. E aí não só os idosos, mas qualquer pessoa dentro da sua vida, qualquer pessoa que é importante pra você, né? Faz pensar naquela questão, né? O nosso dever para com os nossos pais, né? Porque quando a gente vem ao mundo, a gente é um ser totalmente dependente, totalmente impotente, fraco e que não sabe nada. A gente vai crescendo, né? Vai ganhando força
potência em si sobre o mundo e a gente acha que é invencível. E aí, quando os nossos pais chegam num momento onde a força deles decaiu e eles necessitam de auxílio, muitos filhos a gente vê que abandona, né? Que realmente bota nesses locais de despejo. E esse filme, ele o tempo inteiro faz isso, porque a gente vê que o filho do Emílio gosta muito dele. Só que ele não sabe lidar com o pai e ele não tem a menor paciência. Ele não sabe lidar com a doença do pai também. Exato, acho que ele não tem a paciência nem a vontade pra isso. Exato. Em alguns momentos você tem até a impressão de que a esposa do filho do Emílio sabe lidar com isso melhor do que o filho. Essa questão, né, no caso, eu e o Juliano já visitamos um asilo, né, algumas vezes. Uhum. E a gente vê o quão solitário eles são, né, e eles estão. Por mais bem cuidado que eles sejam lá, é impossível que aqueles enfermeiros deem atenção a todos eles, né? E nessas visitas a gente ouviu várias histórias, né? Histórias da infância deles, ou coisas que eles gostariam de falar pros netos ou pros filhos que não vão lá, né? Uhum. E às vezes o que a gente tem que fazer como ser humano é olhar pro outro e se colocar no lugar dele, né? Sentir o que o outro sente. É o exercício da empatia, né? E o cinema, ele é uma das melhores artes pra isso, né? Porque ele tenta emular, através da tela, das imagens, da sua linguagem, o sentimento do outro em você, né? Por exemplo, dá aqui pra citar as crianças que choraram vendo o pai do Rei Leão lá morrendo, o pai do Simba. O Mufasa. O Mufasa. Porque eu não assisti o Rei Leão inteiro. A pessoa não vê Rei Leão, aí faz isso, né? Exatamente. Né? Você sente aquilo, né? Ou, por exemplo, tá assistindo, sei lá, qualquer outro filme. A gente usou aqui, sei lá, o Mr. Bean. E você se põe no local daquele personagem e sente como aquele mundo é aleatório pra ele, né? Ao mesmo tempo, você também sente aqui nesse filme o quão triste e às vezes vazia é a vida de um idoso colocado num local como esse, né? Uhum. E muitas vezes até contra a própria vontade, né? E não só idoso, né? Tem aquela personagem lá que sofreu um acidente e aí já considera ela louca, mas no final você vê, cara, ela não é exatamente louca. Não, talvez até ela seja, né? Porque a gente não tem coisa, mas ela não é tão... Ela é perturbada, mas não é um negócio tão absurdo, assim. Ela consegue manter uma conversa com as pessoas, entende? Porque você tem um andar, né? Dentro do asilo, né? Você tinha um andar que era o andar era o andar mais alto, né? Que era o andar onde ficam os pacientes que precisam de mais atenção. Então, são os idosos que têm Alzheimer, que já tá num ponto que eles não conseguem mais cuidar sozinhos, não tem ninguém pra cuidar deles. E no caso tem essa menina também que... Essa moça, né? Que aparentemente era alguém mais pobre, que a casa dela desmoronou, aí ela ficou paralítica por causa disso. E ela já não era muito normal, não chegou nenhum parente pra tomar conta, então o governo botou ela ali. É aquele lance do cemitério dos elefantes que eu falei, né? Eles estão lá apenas à espera da morte. E nesse ponto a figura do Miguel é importante, porque ele se recusa a ser alguém que tá lá só esperando a morte, né? E o Emílio também, né? Em certo ponto. Sim, o Emílio no início, sim. E aí você tem a coisa da história também, né? Que é o objetivo deles, a partir de determinado momento do filme, é não ir pra este andar. Eles começam a fazer de tudo pra isso. A gente tem, por exemplo, os planos do Miguel, né? Para que o Emílio, que tá piorando, não vá pro andar de cima, né? Isso depois deles resolverem os desentendimentos que eles tiveram antes, né? Você tem esse personagem que era totalmente fechado, ele era alheio aos outros, era totalmente egoísta, né? Ele cria uma amizade, né? E ele percebe o amor que ele sente pelo outro, né? Esse amor fraternal, esse amor de realmente querer cuidar. Esse cara é meu amigo, ele é quase como se fosse da minha família, né? Que é o que a gente vê no final, principalmente. Principalmente porque ele não tem família também, né? E eu acho que isso se intensifica também por causa que antes do Miguel começar a piorar e eles começarem a fazer esses planos pra poder não deixar ele ir pro andar de cima, você tem a situação da Dolores e do marido dela, que eu esqueci o nome, Modesto, se eu não me engano. Isso, Modesto. E o Modesto, ele tem Alzheimer, ele já tá no nível que ele já não tem noção de onde ele tá,
Ele precisa de ajuda pra tudo, só que como ele não tava tão ruim ainda, a Dolores podia ficar com ele no andar mais baixo pra tomar conta dele. Inclusive, ela se internou no asilo também só pra isso. Pra poder tomar conta dele ali. Só que aí até, tipo, um momento depois deles contarem a história deles dois, quando é mais novo, né? Que ela sempre fala alguma coisa pra ele no ouvido e a gente não sabe o que é, e o Modeste sorri, né? E aí ela conta essa história do porquê que ele sorri, o que ela fala pra ele. Depois desse momento, a gente tem um plano que é muito bonito também, que é os dois desaparecendo, né? Que é quando o Modesto piora e ele é colocado no andar de cima e a Dolores tem que ir lá junto com ele pra poder tomar conta dele, né? É um amor que começou na infância e segue, né? É uma coisa... Sim. Esse filme inteiro repleto de belas histórias, mas essa é uma daquelas que realmente bate no fundo, né? E se você não se emocionar, acho que você não é um ser humano. Né? Não, eu ia dizer que eu acho que é isso que acontece com o Miguel um pouco, né? O final do arco dele de desenvolvimento do personagem é ele finalmente entender esse amor que a Dolores sente pelo Modesto, né? Porque em algum momento ele diz que é loucura dela, tipo, fica desperdiçando a vida aqui. E até a Antônia rebate ele falando, tipo, é porque você nunca amou ninguém. Porque o Miguel, ele é essa figura, né? Porque, como a gente tava conversando até antes, durante o filme, né? Esse filme... Você tem ele começando pelo ponto de vista do Emílio, né? Ele é o personagem que guia a trama nesse início. Porém, quando ele encontra o Miguel, a narrativa passa a ser compartilhada entre esses dois personagens. Uhum. Tanto que o desfecho de um só acontece por culpa do outro, né? É quase que nem a dinâmica Watson e Sherlock, né? O Sherlock Holmes, ele é a figura central da história, mas a história só começa porque você tem o Watson tomando a iniciativa no início. E a partir do momento que o Watson se retira, acaba a história, né? Inclusive é o Watson que conta a história. Não, mas também, né, ainda com relação ao Miguel, eu acho que ele é o que tem um arco mais legal, assim, de desenvolvimento do personagem. Porque você começa com ele, como você falou, sendo extremamente egoísta, porque ele fica o tempo todo extorquindo os outros velhinhos, né? Se aproveitando que eles não lembram, ou que eles acham sempre que estão em outro lugar. Tipo, tem uma senhorinha que acha que ela tá no Expresso do Oriente, da Agatha Christie, sabe? E aí ele fica o tempo todo lá, tipo, eles pedem alguma coisa pra ele vira, se você me der 10 euros, eu faço isso pra você, sabe? E ele fica fingindo e entrando dentro dessas fantasias e tal. Tipo, tanto o Emílio quanto o Antônio julgam ele, né? Falam que ele tá errado. E aí ele sempre fala, que mal que tem, sabe? Tipo, eles estão... Pelo menos eu dou um pouco de entretenimento pra ele, sabe? Ele vai passando dessa figura pra alguém que começa a se importar com o Emílio, quando o Emílio começa a ficar pior, né? Até o ponto que ele gasta todo o dinheiro que ele guardou, né? Que ele tem numa caixinha lá, pra comprar um carro e pra quem vai ele, o Emílio e a Antônia fugir do asilo. E aí, no final das contas, acaba que não dá certo, o Emílio acaba piorando por causa disso, e ele é colocado no terceiro andar, né? E aí, depois disso, junto com o dinheiro que ele tinha guardado, né? O Miguel tinha vários remédios, né? Que a gente presume que ele ia tomar isso pra se matar. Porque ele sempre dizia que ele não ia deixar chegar ao ponto dele ter que ir pro andar de cima, né? Só que quando ele vai fazer isso, ele acaba encontrando as coisas que o Emílio perdeu. Que, na verdade, ele não perdeu, né? Aparentemente, ele guardou aquilo, escondeu dele mesmo e não lembrava que ele tinha guardado ali. E é aí que ele muda de vez, né? E o filme, habilmente, com a montagem, nos faz pensar que foi o Miguel que roubou, porque ele é essa pessoa que extorque, né? Exato. Esse personagem muito cinza. Então, automaticamente, você começa a julgar esse personagem. Quando, no final, ele mesmo percebe que tipo de imagem ele tem para com os outros, né? Uhum. Tem aquela sequência linda dessa redenção dele, né? Que ele vai ajudando cada um daqueles velhinhos que ele extorquiu, que ele fez alguma coisa reprovável, né? Uhum. E você tem a redenção desse personagem. Quando você vê espelhada a relação do Modesto com a esposa nele e o Emílio, né? E ele e o Rockefeller. Sim, e você tem ele espelhado na menina, né? Que ela fala, mas ele não tá entendendo nada. Ele vira, não, ele tá entendendo sim. Aí acontece a mesma coisa, né? Dele com do Emílio, que era o que ia acontecer com a Dolores e o Modesto, né? Ele tem, como a gente tava falando, esse lance da montagem. Uma montagem que ela mescla várias linguagens do cinema, né? Ela tanto é paralela em alguns momentos. Por exemplo, a gente vê uma cena do Emílio fazendo alguma coisa e, paralelamente a isso, usando um crossfade, né? Um cross-dissolve, desculpa.
ele mostra o quarto que era dele na casa dele sendo limpo e arrumado pra ser colocado à venda pelo filho dele, né? Ou a passagem do tempo também, né? Isso colocado na própria linguagem do filme. Tem vários momentos que você começa a sequência de uma certa forma emotiva e alegre, e ela termina numa questão mais melancólica e mais reflexiva. Por exemplo, a própria relação da Dolores com o Modesto, né? Naquela sequência deles criança, né? Exato. E é quando ele ganha o apelido. Então a gente tem essa relação deles ali sendo mostrada de um jeito muito doce. E é aquela coisa de amor infantil, né? Idílico e totalmente, como posso dizer, idealizado, né? O que a gente tem de amor romântico. E você tem a dura realidade sendo colocada no lado, né? Ela é um plano que ele tem uma ideia, e essa mesma ideia ela é virada apenas com uma troca de trilha sonora, uma troca da paleta de cor mesmo, né? Exato. Ou tem as sequências que brincam também, né? Com o que é sonho, o que é realidade, o que não é, né? Tipo essa a da senhorinha do Expresso do Oriente, né? E quando eles batem na porta, ela tá lá fumando na janela do trem. E aí eles batem a porta e entram os dois como senhorzinho. E aí eles falam, não, a gente também tá pegando o trem pra Istambul. E quando eles falam isso, você volta a imagem pra eles, eles falam que eles são os que pegam um bilhete dentro do trem, né? Quando a imagem volta pra eles, eles estão vestidos assim. Porque ela passou a ver eles assim. Então você tem essas brincadeiras também. Essa relação deles, né? É a única coisa que quebra essa rotina, né? Que eu até cheguei a anotar, porque eu assisto o filme quando é pra fazer análise assim, anotando. Mania que você pega quando você faz cinema na UF. Mania que você pega quando o João Luiz vira pra você e diz que aluno de cinema tem que ver filme anotando. Exatamente. A gente citando o João Luiz aí pela segunda vez. As noções de narrativa aqui que a gente deu foram aprendidas com o Tonico, com o Maurício e esses outros, né? Toda essa grande família, né, do cinema UF aí. Pra também não ficar parecendo que existe favoritismo, né? Então, mas como eu tava falando, essa rotina deles, né, ela é composta de dias vazios, né? Tanto que tem uma sequência de montagem rápida que fica mostrando eles lá tomando café, se arrumando, fazendo nada, dormindo e tal. Vai assim direto até que o Miguel, ele corta lá no meio e fala, hoje é quarta-feira, dia de ginástica. Né? E aí você descobre o porquê, né? É uma das poucas sequências realmente cômicas que existe nesse filme. Mas que também termina amargo, porque é a sequência que você vê essa frustração, né? Do que a gente tava falando lá do início dele. Se você não ter controle das coisas que você sabe ou você faz. Porque a sequência que o Emílio esquece o que é uma bola. Essa é uma das grandes magias desse filme, né? O poder de ficar trocando e, eu posso dizer, trabalhando as nossas emoções a partir disso, né? A mídia do cinema, né, ela tem muito dessa questão da imagem e o tempo, a imagem e o movimento, né? E esse filme, ele usa esses binômios de uma forma fantástica, né? Nessas cenas que são pra ser cômicas, até mesmo mais alegres, ele utiliza o movimento. Então, quando eles estão fugindo de carro, e aí fala, a gente não tá na contramão, Emílio, deixa eu ver. E ele tenta sair do carro em movimento. E você vê aí a imagem realmente se movendo, o carro indo rápido, essa ação dele muito física, de abrir a porta e você vê só o Miguel tentando segurar ele, o carro passa e aí você tem a câmera se detendo um tempo na estrada, sem cortar. Então você tem quase um pillow shot ali pra fazer você computar a coisa, porque a sua primeira reação a ver isso é tipo, é sério que ele tá fazendo isso? Você quase ri. Só que esse tempo que a câmera dá, ela faz com que você sinta que, cara, aquilo foi uma atitude séria e teve consequências sérias. Eles podem ter morrido nisso. Não, inclusive é o que você fica achando, né? Que eles morreram. Você só... Porque assim, você primeiro fica, meu Deus, o que tá acontecendo? O que é isso? E aí, tipo, você só escuta o barulho da batida, você não vê. Você fica com aquela cara de... Quê? Exatamente. E pelo tempo que ela demora passeando pela estrada até ela mostrar o carro. Essa noção do tempo só o cinema pode dar, né? Assim como uma música, que não tem como você experienciar a música acelerando ela, né? Você até experiencia, mas não é a música, né?
A mesma coisa acontece com o cinema, né? Você não tem como experienciar o real sentimento dessa sequência acelerando o tempo nesse pedaço. Você tem que ver e sentir no ritmo que o diretor pensou pra você ali, né? Nessa noção do movimento e do tempo. Eu não gosto muito de falar isso, mas é a especificidade do cinema, né? É o brilho dele, né? Como a gente usa às vezes. Eu acho que não tem como, usando agora o meu bordão, né? Não tem como indicar mais esse filme. Sim, é um filme pesado, mas é um filme que é muito bom. E é o que faz você refletir bastante, né? Assim, ele faz você refletir bastante, na verdade. É um bom filme. Não é um final que você termina rindo, feliz da vida, mas é uma coisa que você aceita, sabe? É uma coisa que você olha e não fica desapontado de certa maneira, mas você não sai dando pulinho de alegria, né? Mas é a vida. Acho que é isso, sabe? E eu acho que talvez isso dê uma potência maior ao filme e faça com que ele permaneça mais dentro da gente. Virá o dia em que hei de ser um velho experiente, olhando as coisas através de uma filosofia sensata e lendo os clássicos com a afeição que a minha mocidade não permite. Nesse dia, Deus talvez tenha entrado definitivamente em meu espírito, ou talvez tenha saído definitivamente dele. Então, todos os meus atos serão encaminhados no sentido do túmulo, e todas as ideias autobiográficas da mocidade terão desaparecido. Ficará talvez somente a ideia do testamento bem escrito. Serei um velho, não terei mocidade, nem sexo, nem vida, só terei uma experiência extraordinária. Fecharei minha alma a todos e a tudo. Passará por mim, muito longe, o ruído de vida e do mundo. Só o ruído do coração doente me avisará de os restos de vida em mim. Nem o cigarro da mocidade restará. Será um cigarro forte que satisfará os pulmões viciados e que dará a tudo um ar saturado de velhice. Não escreverei mais a lápis, só usarei pergaminhos compridos e terei um casco de alpaca que me fechará os olhos. Serei um corpo sem mocidade, inútil, vazio, cheio de irritação com a vida, cheio de irritação comigo mesmo, o eterno velho, que nada é, nada vale, nada vive. O velho cujo único valor é ser o cadáver de uma mocidade criadora. Velhice. Vinícius de Moraes. Então, essa foi mais uma análise do Cineclube Murnau, um projeto do Azul de Saturno. Lembrando, o Cineclube Murnau é o nosso projeto para dar acesso a esse tipo de discussão e análise, em especial cinema. E o Azul de Saturno é um coletivo criado por nós dois com o objetivo de criar e divulgar cultura e arte. E nos vemos, então, semana que vem, sábado, às 6 horas, com o próximo filme. Beijinho! Valeu, pessoal. Até a próxima. Mais um spoiler do nosso próximo filme. Já assistam aí pra gente discutir semana que vem.